Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem. As forças da luz trazem revelações para os corações disponíveis. Cada frequência ancorada pelos participantes desse trabalho cósmico apoia o despertar de centenas de seres humanos, mesmo que eles não saibam. Cada minuto dedicado à conexão cósmica traz para dentro de cada um os elementos necessários para o seu retorno à casa do Pai, entendendo que não precisamos morrer para renascermos. Tudo o que estamos fazendo é reintegrando as nossas partes que foram ocultadas pela ausência de luz praticada por aqueles que precisavam dominar para sobreviverem. A revelação da vida de nossos irmãos extraterrestres, intraterrenos e de diversas civilizações que apoiam essa missão de pacificação da Terra não poderá mais ser ocultada. Trabalhadores da luz não podem ser ocultados, pois as frequências que ancoram permitem trazer à Terra elementos que ela precisa. Cada ser que desperta passa a ser um ancorador da luz crística, luz que o protege e permite que esteja no local certo, na hora certa. Sincronicidades começam a ser reveladas, permitindo que ele compreenda a presença de seus irmãos, egrégoras e hierarquias que os acompanham. As ondas energéticas transformam os perfis da Terra, mares, rios e todos os reinos, desde o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Todos recebem seus respectivos códigos de luz. Tudo está organizado pelo comando maior. Comandos como o de Urano permitem trazer códigos e frequências específicas, ativando dons como o da telepatia, clarividência, percepção criativa, canalização. Além da natureza do amor incondicional, tendo a espiritualidade como guia para apoiar seus irmãos na reconexão com suas essências. Os comandos atuam em diversos níveis conforme as necessidades e respostas dos seres humanos. Percebemos que as respostas foram muito mais positivas e mesmo que uma grande parcela da humanidade ainda esteja indiferente ao despertar coletivo, a humanidade que respondeu já vibra em outra energia. A ativação dessas frequências não é um processo linear, mas sincronizado com o grande despertar cósmico. A Terra é um dos planetas que agora passa a integrar e fazer parte da Federação Galáctica. Cada federação e confederação desempenha determinados papéis e missões que agora se integram para trazer para a Terra os novos padrões de conduta da nova humanidade. Perseverem nesse trabalho de ancoramento da luz. Cada um que se propõe a fazer a sua parte colabora com os outros que ainda não podem fazê-la. Os pioneiros e comandos que se responsabilizaram por estarem na linha de frente seguem um plano divino que pouco a pouco vai sendo transmitido para os seres humanos da Terra para que possam se integrar a ele. Atenção! Os momentos de eclipse são momentos de revelações e ativações. Também são momentos de escolhas, confirmações e decisões que cada um no seu interior deve fazê-lo. Gratidão. Então, a mensagem de hoje, traz aí a mudança, forte das energias, a confirmação de todo esse trabalho dos comandos, das forças da luz, de trabalhadores da luz, e que toda essa sincronização desses trabalhos começa a ter aí um efeito visível, Então, com a mudança, então todos nós, de alguma maneira, não sei como as pessoas estão percebendo isso, mas quando a gente caminha na cidade onde a gente mora, a gente percebe a mudança de energia, A gente percebe como tudo está sendo impactado desde os materiais, O próprio cimento, Para quem mora em cidades, Então, tudo está sendo impactado, é como se tivesse uma camada enorme de energia
removendo crostas, né? Removendo essa densidade da matéria. Então, a desmaterialização, que é o processo, na verdade, de iluminação, né? Não é que a gente vai, não precisa, como diz a mensagem, não precisamos morrer para renascer, mas precisamos sim passarmos pelos processos de reintegração. Essa reintegração, na verdade, é a gente perceber tudo aquilo que a gente não via. Então, tudo aquilo que estava sendo ocultado, e como a mensagem diz, por aqueles que não queriam que a gente visse. Então, existia uma força de uma energia, né? Uma energia contrária à evolução, que coloca terra, né? Em cima, né? Ou seja, coloca obstáculos no caminho, coloca dificuldades para que a gente não veja, coloca véus para que a gente não perceba. Então, essas camadas que foram sendo colocadas estão sendo removidas, retiradas. Mas não que chegou, né, uma varinha mágica e começou a retirar, né? Mas a ordem superior, como aconteceu quando Jesus, né, quando Cristo ressuscitou, né, em Jesus, e ele veio com essa missão, com uma ordem superior, para executar essa missão. Então, ele veio executar a missão de trazer luz, de trazer a verdade, de falar, olha, tudo isso que está aí na frente de vocês, todo esse cenário, não é a realidade, né? Não fiquem presos a essas formas, porque elas são transitórias. Não se iludam com o mundo das formas, com o mundo da matéria, porque ele é transitório. Então, a gente molda a realidade, a gente pode construir a realidade. Somos co-criadores da realidade. Então, se podemos construir de uma maneira diferente, de uma maneira organizada, de uma maneira onde ninguém prejudique ninguém. Então, essa mudança que a gente está vendo na superfície, ou seja, coisas que desmoronam, né? Situações que, países, né, que estão, vêm à tona as suas indiferenças, né, que vêm à tona as suas opiniões, né, e um começa a brigar mais com o outro ainda, né? Tudo isso vem à tona para ser modificado. O que não quer dizer que eles não possam, em algum momento, chegar a um consenso e acabar com essa indiferença que eles mesmos criaram. Então, o poder da luz é muito grande, gente. É gigantesco. Então, as forças da luz, né, como Jesus ensinou, ela não temos como medir isso. Mas a nossa percepção real de tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, que é a nossa alma, a nossa consciência mostrando para a gente, olha como está isso, olha como está aquilo, é a realidade. Né? Então, ou seja, aquilo que a gente estava iludido, que não pode mudar, não, a situação tem que se manter naquela mesma coisa, e a gente vê que tudo isso é totalmente flexível, porque a realidade não existe. Ou seja, a realidade é criada por nós mesmos. Né? Não é algo fixo, não é algo que a gente mantém, que a gente cria e não pode mudar. Né? Por quê? Porque evoluímos. Simplesmente. Então, reintegrar essas partes nossas é fundamental, porque a gente não pode ficar com sombras. Né? Então, a gente não pode ocultar uma parte nossa que não quer ver tal coisa. Então, esse é o momento do despertar, é o momento que a gente vai se deparar com isso e vai falar, não, vem aqui, né? Vamos integrar essa parte. O que eu preciso fazer? E vamos unir todas as nossas partes, toda as nossas dificuldades, transformar em luz, transformar em sabedoria. Porque dificuldade não existe. Existe ausência de luz. Eu não sei como vai resolver. Então, se eu coloco luz, mas essa luz maior, não a luz falsa, eu vou encontrar a solução que vem do eu superior. Então, o momento é de a gente unir as nossas forças, praticar essa comunhão com a luz, porque cada um que faz isso colabora para o todo. Parece que não, mas colabora, né? A gente não tem ideia.
Muitas pessoas estão colaborando e nem sabem que estão. Né? Elas fazem a sua meditação, elas praticam autoconhecimento, elas estão imbuídas da vontade, né, de se transformar, de mudar, e elas estão contribuindo. Porque do ponto de vista evolutivo, não é quanto você faz, mas é quem você é, que fazendo se transforma em algo que realmente agrega ao plano maior. Então essas redes energéticas vão se somando, vão se unindo. E é isso que transforma o planeta. Não existe outro caminho para se transformar qualquer planeta, para se mudar de nível de consciência, para a gente alcançar outras percepções, se não for através da energia, da luz. Então, quanto mais a gente faz esse trabalho, mais a gente se ancora na luz crística, entendendo que a luz crística é a luz da transparência. Então, uma pessoa vai estar falando com a outra na nova Terra e ela não tem nada a ocultar. Então, o outro não tem nada a ocultar, ele não está ali porque ele quer ver quanto que ganha do outro, o que ele vai se beneficiar do outro. É a luz crística, ele é portador dessa luz. Então, é com essa luz que ele caminha. Com essa luz, todos os elementos necessários, tudo que é necessário à vida daquele ser, vai estar ali, porque ele está portando a luz divina, a luz crística. Então, cada um que faz isso se torna um ancorador dessa consciência, da consciência crística. Então, a consciência crística é muito mais do que a gente vivendo na Terra. É a nossa consciência cósmica. É a gente vivendo, né, entendendo que a gente está aqui, né, alguns estão aqui por missão, não sabemos até quando, então estamos por missão, viemos uma determinada missão porque escolhemos, porque falamos, ok, nós vamos participar disso. Então, como essa mensagem fala, os pioneiros, né? Então, tem os comandos que estão na linha de frente, gente, porque ninguém fez isso. Né? Então, o momento da transição da Terra, isso nunca aconteceu. Por isso o pioneiro, ele está fazendo isso porque isso nunca foi feito. Né? É um movimento que até essa transição está acontecendo agora. Né? Não é um movimento que acontece todo ano, né? Então, é um momento único, porque não tem outra transição igual a essa. Então, é o momento de a gente estar feliz, né? Porque estamos participando de algo que a gente pode nem ter ideia da proporção, mas que vai repercutir completamente na nossa vida. A nossa vida muda completamente, né? Não tem mais como sermos os mesmos antes da transição e depois da transição. E a transição nada mais é do que a gente reintegrar, aproveitar o momento por missão ou não com missão, mas porque está no planeta para fazer o processo, seu próprio processo interno de despertar, então de reintegrar suas partes, de reintegrar o seu ser, a sua alma, para seguir uma nova jornada, tá? Uma nova vida. Não é mais a velha vida. Então a gente tem que deixar para trás crenças, pensamentos, ideias, opiniões. Tudo isso a gente tem que deixar para lá, porque não serve, né? Não serve. A nova Terra, como a mensagem diz, estão sendo trazidos, estão sendo implantados os novos padrões de conduta de uma nova humanidade. Nova humanidade. Então, a humanidade que permanece na Terra é nova. É justamente essa que está fazendo a transição. Então, todos que estão fazendo, todos os que estão nesse processo interno, já são parte da nova humanidade. Então, a nova humanidade, ela carrega a essência crística, a essência da transparência, dos valores, né, da dignidade, da fraternidade, da colaboração, do amor incondicional. Então, todas essas pessoas que estão nesses processos, elas já são isso. Né? Não é que elas vão ser, elas já são. Em sua essência, todas são. Elas só estão relembrando e integrando essas partes porque
muitas coisas estavam contrárias porque ela não estava percebendo o que estava fazendo, não estava percebendo como estava conduzindo a sua própria vida. E com essa luz, com essa frequência, tudo isso passa a ser revelado. Então, o que diz a mensagem também, e hoje, né, momento de eclipse, mais um eclipse, que aliás está acontecendo aí nesse momento, que é o eclipse solar, né? Então, solar, o Sol, tende a trazer luz, mais luz, tá? Entendendo que o Sol é o nosso elemento principal de ancoramento das frequências. Então, quando a gente faz, ou fazia mais fortemente no início desse processo, a gente praticava isso diante do Sol, para ancorar as frequências, ancorar as energias e trazer essa informação com mais clareza e precisão, porque o Sol, as frequências são ativadas com mais potência, né? Então, o Sol ele potencializa a energia, a ativação de todas essas informações. Então, lembrando sempre que a energia traz a revelação através da informação na nossa consciência. O que está inconsciente se torna consciente e a gente entende. E aí a gente muda. Então, nada está perdido. Sentir uma situação não é compatível com o seu eu interno, o seu eu superior, modifica. Fala, não, isso não é compatível, eu vou transformar isso em algo compatível, positivo. Então, a gente sempre tem que se manter na positividade, na mente positiva. Então, todo o trabalho de ancoramento energético, a gente se manteve completamente na mente positiva. Não é fácil, né, gente? Porque a gente trabalha num planeta que tem mente negativa. Ou seja, que a humanidade precisa se matar, precisa se ralar, bater um no outro para depois se harmonizar, né? E dentro dessa consciência, principalmente uraniana, isso é incompatível. Então não é fácil. Por quê? Porque não, para nós jamais precisamos bater, sofrer para nos sentirmos felizes. Porque a gratidão à vida, a vida não tem preço, a vida não precisa ser uma luta, a vida só precisa ser vivida. A essência, ela não quer nada de luta, ela quer paz. É aí que ela se revela, é aí que floresce, é aí que as ideias vêm. E aí, o nosso comando também traz essas questões muito fortes de dons. Né? Então, a ativação de dons, em alguns casos, de contato com pessoas que já têm esses dons, né? Já tem. Todos nós temos. Mas estavam adormecidos pela falta de luz, pela falta de posicionamento da consciência. Então, quando eu não estou posicionado na consciência, eu estou na mente fazendo coisas que não condizem com a evolução. Então, os dons não aparecem. A intuição não se desenvolve. E a telepatia. Né? Então, telepatia, justamente, a gente não precisa nem falar. Né? Então, essa humanidade, como é uma humanidade mental, ela precisa que tudo seja explicado nos mínimos detalhes. E tudo bem, porque ela precisa. É a linguagem que ela entende. Ela precisa que você explique. Então, com essa frequência, no caso do comando uraniano, que é trazer uma frequência que, de alguma maneira, rompe essa necessidade de tanta explicação, ela passa a ter uma compreensão mais simples. Então, o objetivo dessa frequência não é quebrar a mente, né, da pessoa, nem fazer com que ela se torne, a sua telepatia da noite para o dia, se transforme, né, venha à tona. Mas é auxiliar no rompimento dessas camadas. Por quê? Porque a gente não precisa de tanta explicação. Quem precisa de explicação é a mente. O coração, que é o processo crístico, que é o processo de ancoramento da energia crística, ele já entendeu, né? Então a gente tem que movimentar essa energia sempre para o coração, e aí os dons, eles começam a aflorar, isso começa a vir à tona.
Porque aí você começa a deixar de ter que falar tanto, explicar tanto. Então, a telepatia, né? Eu não tenho que explicar. Você já percebeu, chegou tal pessoa. A pessoa fala, como que você sabe que chegou? Você viu? Não, eu sei que chegou. Então, isso começa a acontecer por quê? Porque a percepção expandida da consciência cósmica é cósmica. Então, a percepção se expande e a gente começa a permitir que essas intuições, que essas percepções aconteçam. E é para isso que acontece todo esse processo evolutivo. Por isso que é a evolução do ser, né? A evolução do ser não é para ele continuar fazendo as coisas como ele fazia. É para ele ter mais recursos próprios, dons dele mesmo, para que ele faça as coisas de uma maneira mais simples. Então imagina uma situação, né? A pessoa fala, será que fulano vem? Será que não vem? Ele vai chegar? Não vai chegar? E está lá desesperado, olhando na janela para ver se a pessoa vai chegar. Estava uma pessoa na sua casa e você está lá. Aí a pessoa que está nesse nível de consciência fala, não precisa ficar esperando ele. Ele vem. Deve chegar daqui a 10 minutos. E a pessoa fala, como é que você sabe isso? Como é que pode ser uma coisa assim? 10 minutos? Mas onde você viu? Então, esse é o nível que muda a nossa vida, né? Não é porque a gente tem, não é mágica, né? Mas é a percepção, é a intuição, é o eu superior. Então, o eu superior já disse, o eu superior falou. Agora, como é que você vai falar isso? Qual é a linguagem que a gente vai usar para falar com uma pessoa que não está nesse processo? Então, isso é o que acontece com as frequências e o que está dito nessa mensagem. Novos padrões de conduta de uma nova humanidade. Ou seja, toda a humanidade vai ter suas capacidades expandidas. Não quer dizer que todos sejam, todos tenham telepatia, mas de alguma maneira sim. Porque se a gente muda o o nosso mecanismo de comunicação com as pessoas, ou seja, se começamos a reduzir os nossos pensamentos, praticamos meditação, reduzimos os pensamentos, reduzimos as explicações, reduzimos nossa opinião da vida, que é limitada, reduzimos todas aquelas coisas que a nossa mente acredita que sabe tudo e deixamos o superior atuar, nós estamos permitindo que outra energia permeie o nosso corpo, as nossas faculdades mentais superiores, e com isso vem telepatia, intuição, percepção criativa, tudo isso, canalização, então você recebe a mensagem. Tudo isso faz parte, não é a parte, faz parte de nós mesmos, só que das nossas faculdades superiores. Né? A gente estava usando quais? Inferiores. Inferiores é o quê? A mente física, o blá, 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 né? Mas será? Será que vem? A ansiedade. Faculdades superiores já veio, já chegou, está lá, está resolvido. Então isso muda completamente o padrão de conduta, o padrão de vida, porque a gente passa a acreditar na vida e não na nossa opinião. Por que você acha que vem? Por que você acha que não vem? Por quê? Por que você tem que dar uma opinião sobre algo que você não sabe? Né? E aí o eu superior sabe. O eu superior pode falar, não vem. Nem hoje, nem nunca mais. Ele também pode dar esse comando. Não vem mais. Acabou. É assim, gente. Então a gente tem que ter a clarividência, né? Também é outra faculdade superior, para ver as coisas como são, né? E não como a gente gostaria que fosse. Porque todo o nosso trabalho, todo o trabalho das frequências é reorganizar o nosso ser para que a nossa mente deixe de ser mente física, deixe de ser a comandante da história e o comando da mente superior seja realmente o comando que sempre foi, mas que a gente não percebeu. Então aí a gente não se desgasta mais com as coisas e faz somente o que é para ser feito.
né? Então as energias vão trabalhando para mostrar para a gente, é para ser feito isso, ok, isso aqui. Então a gente não fica mais com a mente buscando soluções que não vêm dela. Estão entendendo, gente, que não é o eu consciente quem faz a vida, né? Então nosso inconsciente, por isso que a meditação faz o que? Ela torna consciente o que está lá. Então a gente não fica buscando que problema que nós temos. Nós praticamos a meditação, elevando a energia, elevando a energia. Então aquilo que precisa vir, vem para o consciente e é revelado. E com os eclipses isso se amplia, porque o eclipse é uma energia forte do Sol que revela o que está oculto, mostra, né? Então toda a humanidade vai percebendo. Existem civilizações, né, como a mensagem diz, isso não pode mais ser ocultado, né? Tem milhares de informações falando das civilizações extraterrestres, intraterrenos e etc. Civilizações de todo tipo que estão no nosso planeta, seres que vieram, que a gente nem imaginava, que a gente está caminhando lado a lado com eles, né? Estamos caminhando, eles estão do nosso lado, mas a gente não sabia, né? Então tudo isso vai sendo revelado para mostrar que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, que a Terra nunca esteve sozinha e que a humanidade também nunca esteve sozinha. Mas ela estava sob essa cortina de fumaça pelos seres que não querem evolução, porque sem o processo de involução, né? Ou seja, de não querer evolução, eles não têm aonde se alimentar, eles não têm como se confirmar, né? Então, se toda a humanidade caminha por um processo ascensional, não existe mais o outro caminho. Então, um planeta evolutivo não tem outro caminho senão evolutivo. E agora a gente chegou nesse marco, e esse momento do eclipse hoje é um marco de uma mudança, né, mais forte de a gente reconfirmar nosso caminho. As energias vão cada vez se estreitando mais e a gente vai percebendo cada vez mais a gente no ponto zero. É muito forte isso. As energias que estão no planeta são muito fortes. Então, como a gente trabalha ancorando essas energias, é como se a gente não tem mais véu nenhum, né? Então, tudo está às claras, né? Então, tanto aquilo que é bonito, que a gente gosta, como aquilo que não é, também está lá. Então, é o momento de a gente fazer esse trabalho de reintegração e definitivamente, porque é um momento de definição, como diz a mensagem, é a gente fechar a porta para tudo aquilo que não é mais, que a gente já viveu, que já aprendeu, reintegrando aquilo, né, não jogando fora, mas entendendo que a gente não pode se manter confirmando aqueles padrões energéticos, que são padrões energéticos. Então, o nosso desafio é romper com esses padrões energéticos antigos para a gente viver essa nossa nova versão, né? Todos já evoluíram, todos que estão participando desses trabalhos todos, eles estão evoluindo, já não são mais aquelas pessoas. Aí muitas vezes você se pega numa conversa que não é mais você fala, o que eu estou fazendo aqui? Calma, não precisa sair correndo não, calma, você já entendeu, é um padrão, né? Então eu comecei a perceber vários padrões, né, que o inspirador foi me mostrando, e falou, gente, é um padrão, né? É um padrão energético, não é a realidade, né? O que significa? Significa que você pode romper, que você pode cortar, que você pode transmutar, que você pode modificar. Ou seja, uma pessoa vai fazer um trabalho, ela está numa empresa, aí ela repete, ela está numa empresa trabalhando, aí ela faz o trabalho da mesma maneira, porque ela não encontra outra maneira de fazer, porque ela não percebe que existe outra. De repente ela percebe uma outra forma de fazer. E quando ela começa a fazer, aquilo começa a trazer um resultado magnífico. Então isso é um padrão. Ou seja, eu estava num padrão energético, entendendo que energia é informação. Então eu estava vendo uma parte do bolo, né? Eu estava vendo só uma partezinha. De repente eu comecei a ver
tudo, todos os ingredientes, tudo que foi, como é que foi feito, como é que não foi feito, como é que foi construído. Tudo que está lá dentro, eu nem cortei o bolo, nem experimentei, já sei tudo que contém. Então, é exatamente isso, é a gente ter a percepção do padrão, né? O quanto você pode fazer aquilo que você fazia. Você não precisa jogar fora, mas você vai fazer de outra maneira. E isso é romper, né? É romper com a nossa cretinice, né? Com perdão da palavra. Que é a gente não perceber por que a gente está fazendo aquilo daquele jeito. Então, isso vai trazer, isso é uma das coisas que começa a acontecer com essa energia. Porque a energia crística, cristalina, é você ver as coisas como são. Então, não tem meias coisas, né? Você vai fazer aquilo, você vai fazer de uma maneira direta. Você precisa entender o que você está fazendo naquela sua atividade e você vai fazer de uma maneira harmoniosa, de uma maneira perfeita, entre aspas. E não como aquele lugar quer que você faça. Então, esse é o movimento de saída da Matrix para o movimento criativo. Porque o movimento ascensional, ele tem a percepção criativa. Ele vem com esse dom, percepção criativa. Por que eu estou fazendo aquilo daquela maneira, todo mundo se matando naquela empresa, se pode ser feito de outra maneira? Então, esses pioneiros, né, eles trazem isso. Eles incomodam, claro que incomodam, porque chega numa empresa que quer, o dono não quer. Então, você vai desmontar a minha empresa? Você desmonta a empresa inteira. Mas, dentro dessa energia, você não vai estar mais desamparado naquela empresa. Por quê? Porque você só vai estar naquela empresa se você realmente tiver que estar. Então, aí o seu trabalho é amparado pelas forças da luz. Então, você tem o caminho aberto para você desmontar aquilo se for necessário. Então, isso é o que traz a proteção da energia crística. Né? Como é que Jesus caminhou nesse mundo? Né? Com tudo que ele passou. Então, se ele não tivesse o Pai, ele não podia nem caminhar. E mesmo assim, veja tudo que ele passou, né? E os trabalhadores da luz, né? Tem que caminhar no silêncio. Milhares que até hoje não se revelaram ainda. Então, tem muitos membros de federação, confederação, que ainda vão vir à tona, que vão ser revelados, né? Que são seres iluminadíssimos que vieram, que se não fosse por eles estarem aqui também, com todos esses grupos de pessoas, isso não seria possível, porque precisa de muita gente, entre aspas, muita gente, ancorada nisso dia e noite, né? Perseverando nisso, que tem esse movimento contínuo. Então, em empresas, tem muitos que estão sendo revelados agora, determinadas instituições e tudo, governo. Por quê? Porque eles estão fazendo esse trabalho de desobstruir esses canais. Né? Então, todo o trabalho das forças da luz nesse momento é de desobstrução completa de tudo que não é da luz. Então, tudo que não é luz, tudo que não é da luz, padrões de conduta que não são da luz, corrupção, tudo isso vai sendo revelado, vai bem à tona. Porque os novos padrões de conduta, novos entre aspas, são de transparência. Então, a energia crística é um cristal, é cristalino, ele é direto, é translúcido. Ele não oculta nada, ele é aquilo. O amor incondicional é aquilo. Não tem meio amor, né? Então, todas essas forças vão sendo ancoradas por essas frequências e potencializadas. Então, hoje é um dia para a gente refletir, né? Aproveitar esse momento do eclipse para reconfirmar essas energias dentro de nós, entendendo que os caminhos nós já escolhemos, né? Não tem mudança de caminho, mas nós precisamos nos manter ancorados por conta das linhas do tempo, que são infinitas.
Então, existem infinitas linhas do tempo para cada um de nós. Então, quando a gente ancora uma energia mais elevada, a gente já está numa vida mais elevada, independente do que a gente está vendo na realidade. Porque a espiritualidade, gente, é a vida. A espiritualidade, ela vai te conduzir para o melhor. Porque você está fazendo, em nível de consciência, você já pode estar num nível muito mais elevado. Você continua. O que vai se manifestar na sua vida é sempre melhor do que você passou. Se você está num outro ponto, né? Você já está vendo outras coisas. Então, aqui é retroativo. Esse espaço-tempo, ainda estamos no espaço-tempo, mas vai chegar um momento que não vamos estar. Vamos estar no agora. Então, a Terra de quinta dimensão é o agora, é o estado de presença. Então, o espaço-tempo, ou seja, aquilo que eu aprendi, se manifesta na minha vida agora. Não tem mais um tempo que eu vou esperar, porque precisa de 5 pessoas para validarem aquilo que nós estamos aprendendo. Não, é direto. Então, essa comunicação passa a ser direta e você vai vivendo isso diretamente e não mais com uma espera. Então, essa espera acontece porque a gente ainda está dentro desse espaço-tempo de transição, chegando muito próximo da finalização disso. Então, aí a gente já passa a viver a nossa vida dentro dessa linha do tempo que nós alcançamos em consciência, da nossa própria consciência, com as experiências que a nossa alma escolheu, que são importantes para cada um de nós e que a gente vai viver dentro dessa nova Terra. Gratidão.